Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal vai marcar 10 horas da manhã, a hora certa da nossa informação na região de Campinas, no interior de São Paulo. Muito bom dia a você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas depois do Primeira Hora, aqui na RB e também na programação da Band News TV. Estamos chegando nas multiplataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação para levar até você às 11h30 da manhã até às 11h30 a informação pertinho da gente, mas também com atenção para o que é notícia no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, em FM 85.7, pelas plataformas digitais. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito obrigado a você que também está conosco pelo portal bandmulti.com, onde você tem o Giro da Notícia e as principais informações com a aba Ao Vivo para clicar e acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Muito obrigado a você que está conosco também pelo nosso canal do YouTube, com a transmissão iniciada neste momento, direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. A equipe da Rádio Bandeirantes Campinas tem os trabalhos técnicos na mesa de som a cargo do Pedro Piscinato, com a central técnica comandada pelo Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber. Manhã Bandeirantes de hoje, 28 de agosto de 2024, o interminável mês de agosto parece que está chegando ao fim, falta pouco. Domingo entraremos no 9º mês do ano de 2024. O mês de setembro está batendo na porta e esse mês de agosto marcado pelas mudanças climáticas, por uma variação maluca. A gente já vai falar disso, mas antes, informação para você que nos dá carona nas estradas, nas ruas, avenidas aqui da nossa região. Atenção para essa quarta-feira, você motorista que segue na região do bairro Cambuí, tem trecho interditado para uma obra neste momento e permanecerá assim até às 5 horas da tarde. É uma obra sendo realizada pela Sanasa, manutenção da rede de esgoto, na rua Alferes Domingos. A rua está interditada na altura do número 125, desde as 8 horas da manhã, seguirá assim até às 5 horas da tarde. É bem no cruzamento com a rua Pedro de Magalhães. A INDEC já tem equipes no local indicando o desvio, mas se você precisar passar pelo local, a alternativa é trafegar pela rua Doutor Guilherme da Silva, pela Avenida Anchieta, pela rua Major Solon, Irmãos Bierrembá e depois acessar a Pedro de Magalhães. Se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo telefone 118-118, o Fale Conosco da INDEC, mas o local é para estar sinalizado neste momento. Se não tiver, conta pra gente também pelo nosso WhatsApp, liberado a partir de agora, o 19971021493, 971021493. Espaço para você também mandar a sua opinião, a sua sugestão de assunto e a sua prestação de serviço, ajudando a gente a fazer o maior giro da notícia aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Motorista que segue no sistema Anhanguera Bandeirantes, neste momento, enfrenta lentidão em um ponto que já é tradicional na cidade de Jundiaí. Para quem segue sentido capital, tem lentidão entre os quilômetros 62 e 60 pelo excesso de veículos. Ainda na chegada a São Paulo, reflexo do congestionamento nas marginais faz com que o motorista também fique naquele pare-ande. Na pista sentido São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes é a melhor opção. No sentido interior, tanto a Anhanguera quanto Bandeirantes não apresentam lentidão neste momento. Já no corredor Dom Pedro, trânsito carregado na rodovia Professor Zeferino Vaz, a partir da altura de Betel, no quilômetro 119. O motorista que vai acessar o trevo de Barão Geraldo
enfrenta neste momento congestionamento. No anel viário, na pista sentido Dom Pedro I, tráfego também intenso. O fluxo começa ali no quilômetro 12, já a partir do entroncamento com a rodovia Anhanguera. Então, se você puder evitar a Magalhães Teixeira e também o trevo da altura de Betel, no trevo de Barão Geraldo, no acesso, um dos acessos a Campinas, vai fazer um bom negócio. Falei sobre as temperaturas porque os termômetros continuam marcando menos de 20 graus nesta quarta-feira. Agora o CEPAGRE, Instituto de Meteorologia da Unicamp, marcando 18 graus com ventos na casa de 13 km por hora, o que baixa a nossa sensação térmica. A umidade relativa do ar, fazendo com que a gente respire um pouco melhor, chega a quase 64% na manhã desta quarta, que já apresentou temperaturas mais baixas. Campinas hoje amanheceu com 9,8 graus. Ontem a mínima foi de 7,4, hoje 9,8. Aos poucos a temperatura vai subindo. Ao longo do dia, a massa de ar de origem polar vai se afastando do estado de São Paulo, vai seguindo para o Oceano Atlântico. Isso vai proporcionar temperaturas mais elevadas. O calor vai voltar. E de hoje até o final de semana, as temperaturas vão subindo gradativamente. Na sexta-feira, por exemplo, Campinas terá máxima de 31 graus. Amanhã a máxima prevista é de 30, com mínima de 13. Ou seja, quem gosta do frio, curta hoje, porque amanhã esse veranico fora de época tem tudo para voltar ao nosso interior de São Paulo. E a maior preocupação é que temperaturas altas, umidade relativa do ar baixando, as queimadas também podem voltar a ser uma realidade. Subiu para 6 o número de pessoas presas por atear fogo de maneira criminosa no estado de São Paulo no último final de semana. A Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal investigam não apenas aqueles que provocaram o fogo, mas aqueles que orquestraram alguma ação que possa ter provocado tantos problemas de saúde. Ainda tem gente internada por conta da fumaça que inalou no último fim de semana aqui no interior. O Tiago Prudente, nosso colega Tiago Prudente, foi o enviado a Ribeirão Preto para trazer um balanço desse incêndio na cobertura especial que o Grupo Bandeirantes tem feito desde a última sexta-feira. O Tiago conversou com o Kleber Granja, que é delegado da cidade de Ribeirão Preto, e também traz novas informações sobre as pessoas já identificadas em ações criminosas dos últimos dias. Um número grande de incêndios em um curto espaço de tempo. Muitos com início no meio das lavouras e não na beira de estradas, que é o lugar mais comum para o fogo começar. Eventos que partiram de dentro de uma estrutura, de uma propriedade, tem que ser investigado com maior critério para entender qual foi a dinâmica de cada um desses eventos. Até agora, a polícia prendeu 6 pessoas, 2 em São José do Rio Preto, um idoso de 76 anos que justificou que estava ateando fogo para limpar um terreno, e esse motoboy que aparece na imagem jogando algo no mato que provoca uma queimada. Ele alega que era uma bituca de cigarro. Ambos foram ouvidos e liberados. Uma terceira prisão aconteceu em Guaraci. Um jovem de 26 anos pego em flagrante ateando fogo em um canavial. Mais um homem foi preso em Jales. Outros 2 em Batatais, perto de Ribeirão Preto. Um homem de 27 e outro de 41, pego com um galão de combustível e um isqueiro, que afirmou estar a mando do crime organizado. Uma das linhas de investigação é que os incêndios seriam represálias do PCC contra usineiros que denunciaram um esquema de fraude de combustíveis da facção. A polícia vai concentrar agora a investigação na identificação dos pontos de início dos incêndios, para determinar se foram provocados pela ação humana e se tiveram uma intenção criminosa. Ao mesmo tempo, vai ouvir testemunhas e proprietários de terrenos e plantações atingidas pelo fogo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu um prazo para que o governo reforce o combate aos incêndios no Pantanal, na Amazônia e no estado de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal determina essa mobilização para investigar o que aconteceu e evitar que as cenas se repitam.
Vamos a Brasília conversar com a Tayane Mello, que traz mais informações também sobre os inquéritos da Polícia Federal já abertos aqui para o nosso interior. Bom dia para você, Tayane. Bom dia a você. Pois é, a Polícia Federal já intensificou as investigações e agora o Supremo Tribunal Federal também entrou em jogo para tentar solucionar esse problema. Então, os Ministérios da Defesa, da Justiça e do Meio Ambiente têm um prazo de 15 dias para intensificar as ações e apresentarem um relatório ao Supremo Tribunal Federal do que foi feito. Então, pela decisão do ministro, as pastas devem fazer o transporte emergencial de equipamentos necessários até os locais dos incêndios, e o Flávio Dino também recomendou que o presidente Lula abra um crédito extraordinário para financiar essas operações dos ministérios e também determinou que os poderes cumpram um pacto de transformação ecológica. E como eu estava falando, a Polícia Federal, então, intensificou as ações sobre os incêndios no país, já são mais de 30 inquéritos somente, entre o ano passado e esse ano a respeito dessas últimas queimadas, e agora os próximos passos da Polícia Federal incluem, então, o envio de peritos especializados aos locais afetados e também o uso de tecnologia avançada para identificar os pontos de origem dos incêndios. Lembrando que a Polícia Federal está fazendo todo o monitoramento com drones, enfim, para verificar, os locais dessas queimadas e tentar cessar esses focos de incêndio. Então, para reforçar essas investigações, também foram criados grupos especiais dentro da própria Polícia Federal para investigar melhor, Quanto mais gente ali envolvida nessa investigação, melhor. Então, ontem também, Igor, só uma última informação, a Força Aérea Brasileira lançou 60 mil litros de água sobre áreas com focos de chamas no interior de São Paulo, principalmente na área de Ribeirão Preto, que é uma das mais prejudicadas aí no estado de São Paulo. E depois, esse mesmo avião da FAB seguiu para o Mato Grosso do Sul para uma operação de combate a incêndios, começando pela cidade de Corumbá, que também é uma das mais prejudicadas. Então, daqui de Brasília, a gente segue acompanhando todo o andamento dessas investigações e também essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Combinado. Tayane Mello, direto de Brasília, conversando conosco sobre as investigações da Polícia Federal sobre os incêndios, alguns já identificados como criminosos do estado de São Paulo nos últimos dias. São 10h11. O Manhã Bandeirantes, nesta semana, promove uma série de entrevistas com os candidatos e com a candidata a prefeita da cidade de Americana. Nossa convidada hoje, já presente nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, é a candidata Maria Giovana, do PDT. Depois do intervalo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as propostas, o projeto político, a equipe da candidata e falar sobre a cidade de Americana, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. Começou o período eleitoral e nos últimos 10 dias o aplicativo Pardal recebeu mais de 14 mil denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral. Isso dá em média uma denúncia por minuto. A propaganda eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto e deve seguir uma série de regras estabelecidas em resolução pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essas regras abrangem desde as ruas até a internet, em especial no que diz respeito a redes sociais e o uso de ferramentas de inteligência artificial. A maior parte das denúncias, cerca de metade, diz respeito a campanhas para cargo de vereador, e a maioria das denúncias foram feitas no estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. O aplicativo Pardal foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral e está disponível gratuitamente nas lojas de dispositivos móveis Android e iOS.
Qualquer pessoa que flagrar alguma irregularidade pode denunciá-la à Justiça Eleitoral por meio do aplicativo. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Santos, às 21h30 no estádio da Vila Belmiro. Santos e Ponte Preta, jogo da 24ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, nesse trabalho multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do programa Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes Campinas e também do Brasil Urgente na tela da Band Mais TV. Nesta semana estamos conversando com os candidatos à Prefeitura da cidade de Americana e encerrando essa série de entrevistas. Nossa convidada hoje, já presente conosco aqui também nos estúdios, é a Maria Giovana, candidata pelo PDT. Candidata, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Grupo Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Candidata, a senhora disputou as últimas eleições municipais na cidade de Americana, foi a segunda colocada, teve uma votação que, se a Americana tivesse segundo turno, a senhora estaria disputando com o então candidato, hoje prefeito Chico Sardelli, uma diferença de pouco mais de 10 mil votos. Depois a senhora foi candidata a deputada e também teve uma votação acima dos 30 mil votos. O que a senhora acredita que tem de diferente nessa eleição para chegar a essa margem de 40 mil votos, que normalmente é o suficiente para eleger um prefeito em Americana? Bom, o que a gente tem de mais diferente nessa eleição é trazer uma pauta que é fundamental para o futuro de Americana, que é a pauta da água e do esgoto. Nós nos aprofundamos, diferente de 2020, onde eu faço a meia-culpa e tenho a humildade de dizer que não tínhamos o conhecimento, não tínhamos o projeto que nós temos hoje. Como essa situação veio se agravando nos últimos 4 anos em Americana, e hoje a gente tem o número de 53% de água tratada sendo desperdiçada na rede de abastecimento de água de Americana, e também não ultrapassamos os 50% da eficiência do tratamento de esgoto. E quando a gente se aprofundou nesse assunto, percebemos que a Americana precisa, de uma vez por todas, de um projeto que traga essa solução definitiva para a cidade. E foi isso que nós focamos nos últimos meses, em montar uma equipe técnica, em estudar a fundo esse problema para poder trazer propostas que realmente tragam as soluções definitivas para a água e para o esgoto de Americana, coisas que estão segurando o nosso desenvolvimento econômico e faltando água na casa das pessoas, né? E de que maneira a senhora pretende promover esse melhor serviço? O nosso primeiro ato de governo, Heitor, vai ser a mudança da forma administrativa do DAE. Então, hoje, o nosso Departamento de Água e Esgoto é uma autarquia que sofre grande influência política. Nós vamos transformar ele numa empresa 100% pública. Eu sou contra a privatização do serviço de água e esgoto, mas a gente precisa fazer esse ajuste administrativo para não ficarem sofrendo influência desse cabidão de emprego político que acaba afetando o nosso departamento de água e esgoto. Junto com isso, a gente precisa imediatamente diminuir a quantidade de desperdício de água, né? E existem formas de fazer isso, como o caça-vazamento, que é um serviço que ajuda a momentaneamente diminuir consideravelmente os vazamentos e, em seguida, vir trocando a rede de forma ordenada. A Americana, nos últimos 20 anos, apostou em remendo de rede. E a nossa rede não aguenta mais ser remendada. Agora a gente precisa encarar de frente o fato de que a rede precisa ser trocada de forma definitiva. É claro que isso é um investimento alto que precisa ser feito a longo prazo, mas a gente precisa começar a fazer isso. E na questão do esgoto, nós conversamos com os melhores técnicos. A nossa estação de tratamento tem o tamanho adequado para o esgoto de Americana hoje, mas
os equipamentos foram sucateados. Então, a gente acredita que com o investimento nos equipamentos, a gente pode evoluir de 40% da eficiência do tratamento de esgoto em 4 anos para chegar em 90% na eficiência do tratamento de esgoto de Americana. Nós estamos conversando com Maria Giovana, candidata do PDT à Prefeitura da cidade de Americana. Saúde, candidata, está diretamente ligada também ao esgoto da cidade, está diretamente ligada a outras questões que fazem parte do seu plano de governo. A senhora tem, por exemplo, como uma das propostas, reestruturar profundamente as políticas públicas e processos de atendimento hospitalar à saúde. Na prática, o que significa reestruturar essa política pública de saúde? Veja, na prática, nós vamos rever o contrato da terceirizada que atua hoje no hospital. Então, a gente conseguiu aumentar a quantidade de atendimentos, mas não a qualidade. A qualidade está muito questionável. Eu sou uma política da saúde. Eu entrei na política há 10 anos como defensora do SUS, a minha carreira inteira dedicada à saúde pública. Então, eu entendo profundamente sobre esse assunto e hoje está faltando muita qualidade nos atendimentos do hospital. Não tem jeito, precisa rever esse contrato e agir para que a gente possa trazer mais qualidade. Por exemplo, falta medicamento para tirar dor. Então, o que adianta a gente aumentar a quantidade de procedimentos, aumentar a quantidade de médicos, se a gente não está conseguindo fazer o básico, entregar dignidade para as pessoas que estão entrando no hospital de Americana? Então, eu tenho um olhar assim, muito carinhoso para a saúde. Eu estou no PDT porque lá atrás me inspirei em Valdemar Tebaldi, que foi um prefeito de Americana que fez o nosso hospital municipal, que transformou ele na referência regional, que infelizmente foi deixando de ser uma referência nos últimos anos. Então, eu tenho um compromisso muito grande de realmente, de fato, entrar neste hospital municipal e fazer com que os atendimentos aconteçam com mais qualidade. Isso tudo a gente faz com um processo de gestão, com indicadores quantitativos e indicadores qualitativos. Como é que as pessoas que estão sendo atendidas pelo hospital têm se sentido? Elas precisam avaliar positivamente. É isso que a gente vai fazer. Candidata, para a gente falar sobre mobilidade urbana, o que a senhora entende que é necessário fazer para desafogar o trânsito das principais avenidas e ruas de Americana e de que maneira melhorar o transporte público também da cidade? Americana tem hoje uma das maiores frotas de veículos de toda a região, então a gente tem, infelizmente, muitos carros na rua, a cidade não suporta isso. E o que aconteceu de muito grave nos últimos anos, que nós vamos reverter imediatamente, é que a gente teve uma frota diminuída por conta da pandemia. Então, vejam, realmente não estava se usando muitos ônibus, diminuímos a frota, mas nunca mais voltamos com a frota de antes da pandemia. Então, hoje, a principal reclamação do americanense é que ele precisa ter direito ao ônibus com menos de 1 hora de espera, 1h30. Nós temos aí pontos que demoram até 2 horas para passar um ônibus, ou seja, o americanense não está conseguindo contar com o ônibus como um transporte público coletivo de qualidade, onde ele tem que estar no lugar em determinada hora, né? O que a gente mais ouve é, eu acabei abandonando o ônibus e tendo que usar Uber. Então, assim, não é que o americanense não quer usar ônibus, ele não está podendo contar com o ônibus. Então, essa ação que tem que ser feita imediatamente, eu tenho compromisso de fazer isso imediatamente, assim que assumir a cadeira de prefeita, porque o americanense precisa desses ônibus de volta. E também, pensando em mobilidade urbana, nós estamos lançando o primeiro projeto de ciclovias para a cidade. Americana não tem ciclovia nenhuma, sequer tem um projeto. Nós trouxemos um urbanista para desenhar o projeto de ciclovias para Americana, um projeto de 50 quilômetros de ciclovias. Sabemos que não é possível fazer os 50 quilômetros na primeira gestão, mas vamos fazer o projeto, aprovar esse projeto, né, junto à Câmara Municipal e começar pelo menos 10 quilômetros de ciclovias nos primeiros anos do nosso governo. Estamos conversando dentro do projeto Band Eleições com Maria Giovana, candidata do PDT à Prefeitura da cidade de Americana, que tem como vice na chapa o pastor Ailton, do PSB, que inclusive no último final de semana sofreu um acidente na rodovia Luiz de Queiroz. Só para a gente tranquilizar quem está nos acompanhando, tá tudo bem com ele? Tá tudo bem, graças a Deus assustou, o carro aquaplanou, né, virou, e aí acho que essa parte de ver caminhões vindo na sua direção o tempo todo, então ele ficou bastante assustado, já estive com ele, já está bem, já está nas ruas de novo com a gente, graças a Deus. Candidato a vice-prefeito pelo PSB, que é da Igreja Presbiteriana,
E, historicamente, candidata, e não é uma situação só de Americana, no Brasil todo, há alguns apontam como uma dificuldade da esquerda de dialogar, de apresentar as propostas a grupos considerados mais à direita, a grupos evangélicos, a grupos conservadores. Ter um pastor como candidato a vice é uma forma também de se apresentar a esse eleitorado evangélico, a esse eleitorado mais conservador da cidade? Veja, a nossa candidatura e a vinda do pastor Ailton, na verdade, é resultado da política que eu sou. Eu sou uma política historicamente de centro, do diálogo, né? Trago ideias do progresso, mas eu sou uma política que sempre trago ideias boas da direita e ideias boas da esquerda para que a gente possa avançar com a cidade de Americana. Então, o pastor Ailton, eu tive a oportunidade de conhecê-lo como vereador, eu fazia oposição ao governo que ele trabalhava como secretário de ação social, mas sempre uma oposição muito responsável, muito do diálogo, e admirei o trabalho que ele fez na pandemia. Ele conseguiu fazer toda a estrutura para acolher as pessoas em situação de rua em Americana durante a pandemia, onde nós tivemos o total de 0 mortes, né, de pessoas em situação de rua por conta do Covid. Isso me impressionou muito. Sou da área da saúde, tenho um olhar especial para o social e acabei me aproximando do pastor Ailton e admirando o seu trabalho como gestor, né? E eu quero ressaltar que me chamou muita atenção a capacidade dele como secretário de ação social de seguir as regras do SUAS, que é o nosso Sistema Único da Assistência Social. Então, apesar de ser pastor, de respeitar, né, de trazer isso, ele seguia estritamente as regras do que é a nossa política pública de assistência social. E para mim é um orgulho muito grande ter um homem como o pastor Ailton ao meu lado. E vou dizer, ele traz uma leveza para a campanha, a espiritualidade dele tem me ajudado muito a ficar tranquila durante essa campanha, a caminhar bem. E sim, tem ajudado a gente a quebrar esse estigma que não é verdadeiro, um estigma de alguma radicalidade, o estigma de ter algum tipo de valor, né, extremo, que não é meu. Eu tenho uma trajetória de 10 anos de vida pública sem nunca ter tido nenhum posicionamento extremista. Eu sou e sempre serei uma política do diálogo, e o pastor Ailton nos ajuda a trazer e abrir essas portas para que as pessoas ouçam os nossos projetos para a Americana. Candidata, para a gente falar a respeito de educação, quais projetos ligados à educação básica, creches e também alfabetização que a senhora tem no seu plano de governo? E a senhora seria favorável à implantação de uma escola cívico-militar em Americana? Veja, eu não sou contra a escola cívico-militar, ela só não pode ser a única opção. Eu defendo que as escolas tenham vários modelos pedagógicos. A minha filha, por exemplo, ela tem uma dificuldade de aprendizagem, então tem um modelo pedagógico que combina mais com ela. Então, o que eu acredito que essa guerra entre a escola cívico-militar, ela não faz sentido. Se ela for mais uma opção, as famílias que acreditam e querem colocar os seus filhos nessa escola, podem e devem colocar, mas que a gente mantenha aberta outras opções de escolas, porque eu, por exemplo, defendo uma escola que construa a cidadania. Essa é a minha visão, esses são os meus valores pessoais, e é onde eu colocaria minha filha, né? Mas eu acredito que todo cidadão deve sim ter o direito de escolher qual é o melhor modelo pedagógico para a sua criança. E aí, falando dos nossos projetos para a educação, a gente está vindo com uma proposta muito firme para escola integral. A Americana já teve escola em período integral, hoje não temos mais escola em período integral, nós estamos propondo o período integral opcional na nossa rede municipal, ou seja, não vai mudar a carga horária dos professores, é uma opção para as famílias, que a gente vai completar esse período na escola com atividades culturais e esportivas. Eu acredito muito que isso desenvolve as nossas crianças e também, obviamente, possibilita que a família volte ao mercado de trabalho, porque a gente sabe que renda em casa também é cuidar melhor das nossas crianças, né? Então, esse é o nosso grande projeto para educação de Americana, é a bandeira da escola integral. O nosso partido já fez isso por Americana, né? Nós não somos aí, como eles estavam falando, assim, a gente não é a primeira vez, nós não somos aventureiros, né, na política de Americana. Nós já governamos Americana por 4 mandatos e nós trouxemos o período integral para a cidade de Americana. Isso foi perdido ao longo do tempo e vamos retomar, que essa é a grande bandeira do meu partido, que é o PDT, o Partido da Educação.
E é isso que a gente quer retomar hoje em Americana, é a escola em período integral com qualidade, com atividades extracurriculares que vão agregar na formação dessas crianças. Candidata Maria Giovana, a senhora já foi vereadora, presidiu comissão de inquérito, conhece a Câmara Municipal da cidade. Essa experiência no Legislativo pode ajudar a senhora num eventual mandato como prefeita? E de que maneira a senhora pretende dialogar, mesmo que a Câmara não tenha uma maioria formada pela base que hoje apoia a sua candidatura? Sem dúvida, essa experiência é decisiva para eu ser candidata a prefeita, precisa conhecer sobre a política, precisa conhecer quem são os atores políticos da cidade. Eu os conheço profundamente, né? A grande maioria da atual Câmara são pessoas que eu convivi. A gente sabe que historicamente não tem uma mudança muito radical na Câmara, né? E eu pretendo dialogo com todos, tenho boa relação com todos, encontro na rua. São pessoas que realmente eu tenho uma relação muito tranquila e que eu sei que vão trabalhar com qualquer prefeito que esteja lá, ou prefeita, né, que esteja lá para melhorar a vida do americanense. Candidata Maria Giovana, do PDT, temos ainda 30 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero deixar um último recado, pedir para que a população de Americana ouça as nossas propostas. Nós nos preparamos, trouxemos as melhores propostas com os melhores técnicos, porque a Americana precisa avançar. A Americana tem pressa, não pode esperar mais 4 anos para os avanços que a gente está propondo. É o que a Americana merece e é o que nós desejamos entregar para cada um de vocês. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, nosso espectador. Obrigado à candidata Maria Giovana e obrigado a todos que estiveram presentes também nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito e prefeita da cidade de Americana. O nosso projeto Band Eleições segue nas próximas semanas com mais entrevistas de outras cidades que formam o nosso interior de São Paulo. E continue conosco. Depois do intervalo tem mais informação para você. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. O Ministério da Justiça, em conjunto com a Segurança Pública, anunciou nesta terça-feira, 27 de agosto, portaria que prevê o acesso à água potável gratuitamente em eventos de grande porte, especialmente em áreas expostas ao sol. O documento determina o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal com água potável para o consumo no interior do evento, além da disponibilidade de bebedouros, distribuição de garrafas com água potável e ilhas de hidratação acessíveis. Essa iniciativa pública tem como objetivo garantir a saúde dos consumidores. Importante ressaltar que a venda de águas nesses pontos não muda a garantia de acesso gratuito à água potável em eventos de grande porte.
Esse decreto tem validade até 27 de janeiro do ano que vem, podendo ser prorrogado ou revisado. O documento dá continuidade à discussão gerada no incidente em que a estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu por exposição difusa ao sol, no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, em 17 de novembro do ano passado. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:50 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 35 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Lembrando que você pode participar conosco, nosso canal do YouTube, com imagens e com a participação aqui já de quem acompanhou agora há pouco a entrevista com a candidata a prefeita da cidade de Americana, a Maria Giovana, do PDT. As 3 entrevistas, para lembrar, com os candidatos à Prefeitura de Americana, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem, inclusive, uma playlist já separada. Na segunda-feira nós ouvimos Chico Sardelli, candidato do PL. Na terça-feira, ontem, ouvimos o engenheiro Ricardo Pascotti, do União Brasil. E hoje, quem esteve conosco apresentando as propostas para a cidade de Americana foi Maria Giovana, do PDT. Entrevista que você também vai conferir a partir das 4 horas, com imagens na tela da Band, dentro do programa Brasil Urgente. Nós já estamos fechando a agenda para os próximos dias. Nós vamos conversar com os candidatos à prefeitura da cidade de Itupeva na próxima semana, guardando apenas a confirmação das candidaturas. Nós também vamos conversar, e olha que curioso, com o candidato à prefeitura da cidade de Olambra. Olambra, cidade que tem apenas um candidato, o atual prefeito, Fernando Capato, candidato à reeleição, candidato único. Numa situação como essa, só para explicar como é que funciona a lei. Se ele tiver um único voto, ele é eleito. Porque o que vale numa eleição é o voto válido. Então, votos nulos, voto branco, pessoas que não forem às urnas, as abstinências. Abstinência é que eu vou ter de política, depois de tanta política que a gente vai falar. A abstenção também não conta para o processo eleitoral. Valem os votos válidos. Então, se o candidato tiver um único voto, que imagino que seja o próprio voto dele, ele está eleito. Então, nós vamos conversar também, ainda nos próximos dias, com Fernando Capato, candidato da cidade de Olambra. E já temos a agenda confirmada para a semana do dia 23 de setembro. Nós vamos fazer uma nova rodada com os candidatos à Prefeitura de Campinas. As 5 candidaturas já confirmaram presença aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Dia 23 de setembro, candidato Dário Saad, do Republicanos. Dia 24 de setembro, candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Dia 25 de setembro, candidato Pedro Tourinho, do PT. Dia 26 de setembro, candidato Wilson Matos, do Partido Novo. E no dia 27 de setembro, a candidata Angelina Dias, do PCO. E falando em eleições de Campinas, a pesquisa Quest, foi divulgada ontem, traz um cenário a respeito de como está a intenção de voto do campineiro para a disputa que acontece no próximo dia 6 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela IPTV, emissora afiliada à Rede Globo aqui na cidade de Campinas, realizada presencialmente com 900 pessoas de 16 anos ou mais, nos dias 24
e 26 de agosto. A pesquisa foi publicada e registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo SP 03299/2024. A pesquisa estimulada do Instituto Quest, encomendada pela EPTV, mostra os seguintes números. Dário Saad, candidato do Republicanos, aparece na liderança com 36% das intenções de voto. Rafa Zimbaldi, do Cidadania, aparece em segundo lugar com 22% das intenções de voto. Em terceiro lugar, Pedro Tourinho, do PT, com 16% das intenções de voto. Na quarta posição, Angelina Dias, do PCO, aparece com 2% das intenções de voto na pesquisa Quest. E o Wilson Matos, candidato do Partido Novo, aparece na quinta posição com 1% das intenções de voto. Entre os indecisos, os números foram de 8%. As respostas branco, nulo e não vai votar totalizam 15% do levantamento dessa pesquisa. Essa pesquisa estimulada, que é quando o eleitor recebe uma lista com os nomes que estão na disputa para a Prefeitura de Campinas. Antes da pesquisa estimulada, vem a pesquisa espontânea, quando o pesquisador questiona em quem a pessoa pretende votar sem apresentar os nomes concorrentes. 3 nomes foram citados. Dário Saad aparece com 12% na pesquisa espontânea, Pedro Tourinho aparece com 4% e Rafa Zimbaldi aparece com 12%. Wilson Matos não chega a somar 1% e a candidata Angelina não soma também 1%, ela que é a candidata do PCO. O número de indecisos na pesquisa espontânea é de 79%. A resposta branco, nulo ou não vai votar soma 3% dessa pesquisa divulgada pelo grupo EPTV de comunicação. A pesquisa apresenta ainda conhecimento potencial de voto e rejeição dos candidatos. 43% dos entrevistados dizem conhecer e dizem que poderiam votar em Rafa Zimbaldi do Cidadania. 17% dizem não conhecer o candidato, 34% dizem que conhecem e não votariam, é a chamada rejeição, 6% não sabem ou não responderam. Com Dário Saad, a resposta conhece e votaria soma essa resposta a um total de 53%. Não conhece, 9%. Conhece e não votaria, ou seja, a rejeição de Dário Saad, candidato do Republicanos, de 33%. Não sabe ou não respondeu, 5%. Com o candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, a resposta conhece e votaria é de 22%. Não conhece, 44%. Conhece e não votaria, a rejeição, portanto, do candidato Pedro Tourinho é de 32%. Não sabe ou não respondeu, 2%. Com relação ao candidato Wilson Matos, do Partido Novo, as respostas dos eleitores nas ruas de Campinas que conhecem e votariam nele chegam a 7%. 84% dos entrevistados disseram que não conhecem o candidato Wilson Matos. 9% dizem que conhecem e não votariam. É a rejeição, portanto, de 9% do candidato do Partido Novo. E com a candidata Angelina Dias, do PCO, a resposta conhece e votaria é de 4%. 87% dos entrevistados dizem não conhecer a candidata. E a rejeição, ou seja, conhece e não votaria, essa resposta para a candidata Angelina Dias soma 6%. Não sabe, não respondeu, um total de 3%. Essa a pesquisa de opinião encomendada pelo grupo EPTV para as eleições de Campinas em 2024. A gente traz também para você que está acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas. A candidata Angelina Dias não divulgou o que ela tem de compromisso eleitoral para esta quarta-feira na cidade de Campinas. Todos os dias nós trazemos
aqui para você que está conosco, dentro do Manhã Bandeirantes, a agenda sempre respeitando a ordem alfabética. Então, começamos com a candidata Angelina Dias. O candidato Dário Saad tinha até as 10 horas da manhã, entre 8 e 10 horas da manhã, agenda interna na Prefeitura de Campinas. Até às 11 horas, gravação para as redes sociais. Às 11h30 da manhã, o candidato Dário Saad, do Republicanos, visita a creche Campo Florido. 1h da tarde, o candidato tem na agenda a entrevista a um podcast. Entre 2 da tarde e 5 horas da tarde, o candidato Dário Saad tem agenda interna na Prefeitura de Campinas. A agenda do candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, tem, neste momento, nessa manhã, conversa com a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Encontro esse que acontece na Avenida Francisco Glicério, no centro da cidade. Às 4 horas, o candidato Pedro Tourinho faz caminhada no Parque São Quirino, marcado para acontecer como ponto de início na Avenida Diogo Álvares. Essa agenda prevista para hoje do candidato Pedro Tourinho, do PT. O candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, mais cedo concedeu uma entrevista gravada ao canal IBEF Cast. Isso aconteceu no bairro Botafogo. Também, mais cedo, o candidato apresentou o plano de governo ao movimento Cada Voto Conta, encontro realizado nesta manhã, acredito que ainda esteja acontecendo na Rua Lusitana, no centro de Campinas. Às 3 da tarde, o candidato Rafa Zimbaldi visita o projeto Jovens do Futuro, encontro esse que vai acontecer no Jardim Cristina, na Rua Renganesque, aqui na cidade de Campinas. A agenda dos candidatos tem também a divulgação da agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, que para esta quarta-feira iniciou às 9 da manhã a panfletagem no Terminal Central de Campinas. 2 da tarde, o candidato Wilson Matos tem reunião com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas, evento esse que acontece na Faculdade Unip Swift. Às 4h30 da tarde, o candidato Wilson Matos tem reunião com o Coletivo da Juventude na Minha Campinas. Essa a agenda do candidato, ou as agendas dos 5 candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas. E os candidatos também, além das entrevistas, dos debates, o primeiro deles realizado aqui na Band, que inclusive continua à disposição, se você não acompanhou o debate dos candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas, ele está no nosso canal do YouTube aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Você encontra na íntegra esse primeiro encontro entre os candidatos da cidade. Mas existem outros compromissos que também estão firmados com diversas instituições, diversas camadas da sociedade. Hoje, por exemplo, começa uma série de encontros dos candidatos à Prefeitura de Campinas com representantes do Grande Oriente Brasil, das lojas maçônicas da cidade de Campinas, e o primeiro encontro já está programado para hoje na loja maçônica Independência, que fica na Avenida Campos Sales. Sobre esses encontros, sobre esse projeto de conhecer um pouco mais os candidatos de Campinas, nosso convidado na linha é Simval Dorigon, que é vice-presidente do Conselho Estadual do Grande Oriente do Brasil, do estado de São Paulo. Simval, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço vocês estarem sempre divulgando o que é de bom, né? Então estamos à disposição aí para responder sobre essa comissão eleitoral que vai estar acompanhando os 3 candidatos melhores pontuados na cidade de Campinas. Conta um pouco pra gente, Simval, como vão acontecer esses encontros, o primeiro deles já marcado para hoje, quem é o primeiro candidato que vai se encontrar com vocês e a expectativa das propostas também a serem apresentadas. Isso, hoje nós vamos estar com o candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, que vai estar fazendo essa apresentação para a comunidade maçônica e
os convidados, né? E uma das coisas que esse encontro está sendo divulgado e capitaneado pelas lojas maçônicas de Campinas, que compõem as potências do Grande Oriente do Brasil, de São Paulo, as GLESP, que é as grandes lojas do estado de São Paulo, e o GOP, Grande Oriente Paulista, né? E essas três potências compõem hoje 44 lojas maçônicas na cidade de Campinas. A agenda também prevê encontro com os demais candidatos nos próximos dias e, além de ouvir as propostas, a intenção, Simval, também é apresentar algumas propostas aos candidatos dentro daquilo que vocês acreditam? Sim, nós reunimos essa comissão formada pelas potências maçônicas de Campinas, aonde nós estamos levando em conta, dentro da visão da maçonaria, quais são as melhores propostas para que o candidato possa estar incluindo no seu plano de governo. Então, dentro da educação, saúde, nós temos aí um estudo que nós estamos passando através de uma carta para os candidatos a prefeito da cidade de Campinas. E esses encontros nós estamos fazendo separadamente. Hoje é Petorinho, na próxima quarta-feira é Rafa Zimbaldi, e na seguinte é o Dário Saad, né? Então, essas são as nossas reuniões, né, que nós vamos estar levando, né, para o público maçônico. Mas também, além disso, nós temos algumas perguntas, né, dentro do que eles forem estar apresentando para nós, né? Tem algumas perguntas também que a comissão vai fazer no momento. Portanto, hoje a apresentação do candidato a prefeito Pedro Tourinho, no dia 4 de setembro a apresentação do candidato a prefeito Rafa Zimbaldi, no dia 11 de setembro a apresentação do candidato a prefeito Dário Saad, e ainda há no dia 18 de setembro a apresentação dos candidatos maçons a vereador. Também há uma expectativa para que tudo aquilo que é defendido pela maçonaria esteja presente também dentro da proposta de cada candidato a vereador, Simval? Sim, também é uma expectativa muito grande. Pela primeira vez, a maçonaria de Campinas está abrindo também esse espaço para os candidatos maçons, que vão oferecer dentro do seu plano de trabalho, né? O seu plano de trabalho dentro dos preceitos maçônicos, né? Dentro do que nós acreditamos que seja o melhor para a cidade de Campinas. E eu acredito que seja nesse dia, um dia muito importante para esses candidatos a vereadores, onde pode estar se apresentando ao público maçônico, não só presencial, porque a loja, ela comporta até 200 pessoas lá, mas nós vamos ter aí também, através do YouTube, nós vamos estar fornecendo um link para que os candidatos possam estar distribuindo aí para o seu grupo, né? Poder estar acompanhando fora da sua da loja maçônica, dentro da sua casa, né? Então é uma novidade que a maçonaria campineira está fazendo neste ano, né? Abrindo espaço aí para essa jornada política que há muitos anos não se fazia. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Simval Dorigon, vice-presidente do Conselho Estadual do Grande Oriente do Brasil, falando sobre o encontro dos grupos maçônicos de Campinas com os candidatos à prefeitura da cidade, iniciando hoje, seguindo para as próximas quartas-feiras. Simval, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho a toda a equipe que está preparando cada um desses encontros e espaço sempre aberto também aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Eu agradeço a Band,
por essa abertura para nós. E um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes. 10 horas e 54 minutos. Depois do intervalo, nós vamos girar os assuntos que marcam também esta quarta-feira. Um posto de combustíveis foi fechado em Indaiatuba depois da descoberta de adulteração de combustível. Tinha produto ilegal dentro do etanol. Nós vamos trazer também informações sobre uma operação da Polícia Federal desencadeada na manhã de hoje aqui na região de Campinas e trazer a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Hoje começa, sabe o quê? Hoje começam os Jogos Paralímpicos, direto de Paris. Vamos falar desse assunto também na volta do intervalo. Continue conosco. No Grupo Bandeirantes você está sempre muito bem informado. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Às 57 minutos, ouvinte participa conosco pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. A Noêmia está conosco, mandando mensagem aqui dizendo o seguinte: bom dia, Heitor, tudo bem com você? Tudo bem, Noêmia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Esses eleitores que votam em promessas, que votem sem promessas, estudem bem o que fazer. Fizeram de benefícios para Campinas porque tem candidato que ele nunca ouviu falar, que a Noêmia também não conhece, mas que vem se apresentando por aí. Com essa história do trem para São Paulo, todas as eleições elas acabam ressuscitando isso e nada acontece. Não se iludam, diz a Noêmia. O recado dela é: não compre promessa fácil, porque depois o preço vem, né, Noêmia? Muito obrigado pela sua mensagem, pela sua audiência. José Rodrigues também conosco, desejando bom dia a toda a nossa equipe. Mensagem que chega do Edivalmir Massa, desejando bom dia pra gente. Cada dia vivenciando o dia a dia do Brasil e seus habitantes. Ele diz lembrar mais do saudoso menestrel maldito Políticos de Cordel, quando fala que esse Brasil ele usa o termo aqui que a música conta, né, Edivalmir?
E no mundo do jornalismo faz lembrar o livro de Honoré de Balzac. É o Edivalmir sempre, como ele diz, desiludido com esse povo, mas o período eleitoral é a chance de, quem sabe, você também ter o seu espaço na hora de escolher o seu representante, né, Edivalmir? Importante a gente sempre proteger a democracia e os espaços democráticos. A mensagem que chega também do Adriano Vermelho, hoje mais cedo na Band falavam sobre os preços dúbios em Portugal, onde se cobra um valor para os locais e outro para turista. E todos parecem chocados com esse fato. É porque nunca foram para o Rio de Janeiro comprar uma água de coco, né? Nunca foram para os pontos turísticos do Brasil para comprar um coco, né, Adriano? Vamos ver se é isso que ele está falando. Mas devo dizer que dessa forma de agir aqui no Brasil é quase regra, principalmente em lugares turísticos. E digo mais, meu amigo, em viagem ao Rio de Janeiro, viu a lista de diferença de preços para locais? Tem o preço para quem mora por lá, tem o preço para turista nacional e tem o preço para o gringo. Olha, acho isso normal, desonesto e um tiro no pé do que poderia ser um de nossos maiores geradores de lucros, divisas e visibilidade, que é o turismo. Somos um país lindo com uma diversidade de fauna e flora poucas vezes vistas, mas deixamos isso passar por uma falta de investimento, infraestrutura e, claramente, uma visão ainda limitada desse ramo. Sem contar que, por exemplo, o turista ecológico, além de gerar lucro, empregos, dignidade econômica, ajuda a preservar a natureza. Parece que o Ministério do Turismo só serve de moeda de troca, diz o Adriano Vermelho, que é oferecido para encaixar aliados. Se eles soubessem do potencial desse ministério, haveria briga para preenchê-lo. Eu vou contar a experiência pessoal no Rio de Janeiro, e não é única, não. Toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro, aliás, já estão vendendo os ingressos para o Carnaval 2025 e sim, já temos o ingresso garantido para Marquês de Sapucaí. Mas é sempre o mesmo roteiro. Os cariocas, eles me veem e acreditam que eu seja chileno. Não sei por quê. Eles batem o olho em mim e têm certeza que eu sou chileno. Minha esposa é de descendência oriental. Olha lá. Já vai esquentando o tamborim. Porque vem os cariocas, um homem como eu, que tem... Eu não tenho descendência chilena, boliviana, mas tenho traço. Confesso, tenho traço. E eles já vêm falando em espanhol comigo. A minha esposa é neta de japoneses. Então eles chegam falando inglês com ela. E aí a gente solta e aí, beleza? Boa tarde. Aí muda o comportamento. Primeiro que já não tratam com toda aquela atenção. Segundo que a água de coco que custava 20 passa a custar 8. Então é assim mesmo que acontece com o turismo no Brasil. Um europeu que vê um valor de R$20 num coco, para ele R$20 divide por 6 esse valor. Ele não vai sentir a diferença. Não vai sentir a diferença. É honesto? Não é honesto, porque você está precificando de acordo com quem é o seu cliente. É crime? Também não é crime. Não são aqueles defensores do livre mercado que dizem que a concorrência tem que ser de acordo com a demanda? Então deixa o cara que vem lá do outro lado da cidade ganhar o dinheiro dele. Ele não pode roubar a pessoa. Mas se ele coloca um preço que para o gringo é dinheiro ainda de pinga e para ele é um dinheiro que vai fazer a diferença, eu sinceramente não vejo grandes problemas não. O que você não pode é cobrar R$100 num copo de água, numa dose de cachaça. Aí é você chamar a pessoa de trouxa. Se a pessoa pagar, faz parte do livre mercado. Não é esse o princípio do capitalismo? Então deixa a pessoa que vem, às vezes, lá do Meier para Copacabana, atravessar a cidade inteira, pegar 1h30, 2 horas de metrô, de trem lotado, ganhar o dinheirinho dele também. Agora, o brasileiro que vai para a Europa, saiba que a situação é exatamente a mesma. O preço para o brasileiro vai ser diferente. O que a gente não pode é ter a xenofobia, desrespeito às pessoas que estão vindo para cá, e isso sim, aí seria um tiro no pé. Mas eu não acho que nenhum gringo vai deixar de ir para Copacabana porque pagou R$20 num coco gelado, não. E nós estamos ainda vivendo aquele clima de união entre os povos. Acabamos de viver os Jogos Olímpicos e hoje começam os Jogos Paralímpicos 2024. Durante a abertura dos Jogos Olímpicos, nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o advogado Dr. Pedro Qualiato, que falou a respeito das inovações jurídicas dos Jogos Olímpicos de Paris.
Passado o período da disputa, iniciada agora a nova competição, Jogos Paralímpicos, nós vamos retomar o contato com o Dr. Pedro Qualiato, a quem agradecemos demais pelo convite, por aceitar o nosso convite, por estar conosco na manhã desta quarta-feira. Doutor Pedro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer participar do programa novamente. Falávamos na abertura dos Jogos Olímpicos das inovações jurídicas, do código de ética, de como juridicamente também os Jogos de Paris teriam um novo capítulo. O senhor entendeu que esse avanço jurídico foi bem recebido pela comunidade esportiva, pela comunidade internacional, e eles também são aplicados agora para os Jogos Paralímpicos? Heitor, sem dúvida, a comunidade olímpica recebeu muito bem as inovações jurídicas. Elas visam, afinal, aprimorar algo que já acontece há mais de 100 anos. O papel do direito, a função do direito é exatamente essa, é acompanhar o desenvolvimento da sociedade e esse desenvolvimento legislativo e jurídico foi muito bem recebido e eu acredito que trouxe um brilho maior aos Jogos, proporcionando esse espetáculo que a gente teve nos Olímpicos, e agora o mesmo se aplica para os Jogos Paralímpicos que começam hoje, lá em Paris. Entre essas inovações, o que o senhor poderia destacar que também serão aplicadas agora nos Jogos Paralímpicos, doutor Pedro? Heitor, falando de Jogos Paralímpicos, incentivo ao esporte paralímpico e nível nacional, a gente tem uma série de leis aqui de fomento ao esporte que visam desenvolver o esporte paralímpico no Brasil. Tá? São leis que já existem já há algum tempo, então elas já estão num nível de aprimoramento mais avançado, e graças a essas leis, tanto o esporte olímpico como o paralímpico tem um suporte do governo federal, dos governos estaduais e municipais, e também dos próprios particulares, das empresas, que podem firmar parcerias com as autoridades públicas, visando o sustento e a manutenção de projetos ligados ao esporte. Heitor. Agora, passado o período dos Jogos Olímpicos, a gente já começa a pensar em Los Angeles 2028, a próxima edição dos Jogos Olímpicos que vão ser realizados nos Estados Unidos. Tivemos grandes exemplos de medalhistas, nomes que se tornaram agora históricos: Rebeca Andrade, Beatriz Souza, Isaquias Queiroz, Raíssa Leal, tantos outros nomes. Mas em 2028 ainda tem um período de preparação. Como é que o senhor vê, por exemplo, as leis como a lei da loteria, que é um mecanismo federal para financiar o esporte olímpico brasileiro, nesse período de ciclo? Porque quando o Brasil ganha uma medalha, quando o Brasil sobe no pódio, é aquela festa, todo mundo enaltecendo os atletas. Mas passado esse período, até 2028, o que o senhor entende que nós temos na lei que pode proteger esse atleta para que ele tenha recursos suficientes e condições de treinamento para fazer com que o Brasil se torne cada vez mais forte nos Jogos Olímpicos, doutor? Heitor, primeiro é importante esclarecer que essas leis de fomento ao esporte, elas não servem somente ao esporte olímpico de alto rendimento e o paralímpico de alto rendimento. Elas também visam o desenvolvimento do esporte como meio de inclusão social, esporte como educação, esporte lazer. Então, elas servem para todos os tipos de projetos. Falando do esporte paralímpico, a gente tem a lei das loterias, que foi a primeira, a pioneira no sentido de ser customizada e no sentido de destinar uma verba especificamente para o Comitê Paralímpico Brasileiro e também para o Comitê Olímpico Brasileiro. É uma verba significativa de toda a arrecadação das loterias no Brasil. A gente está falando aí em 26 anos, foram 17 bilhões de reais destinados ao esporte. Posteriormente, junto com a lei federal das loterias, nós tivemos a lei do Bolsa Atleta, que é uma lei muito conhecida, muito divulgada, que já beneficiou mais de 10 mil atletas
esses aí sim mais ligados ao alto rendimento, também atletas paralímpicos beneficiados. Nos Jogos de Verão aqui que nós tivemos recentemente, praticamente 90% dos atletas receberam a bolsa dessa lei federal. O valor da bolsa varia entre R$ 500 até 16 mil reais para atletas de alto nível, alto rendimento. Está previsto um valor mensal também para os atletas paralímpicos, e o que eles precisam é estarem bem classificados nas suas confederações, dentro dos seus esportes. Finalmente, além do Bolsa Atleta e além da lei das loterias, a gente tem a lei de incentivo ao esporte, que é um pouco mais recente, e que trouxe uma inovação, que é a parceria público-privada. Ela possibilita que as pessoas jurídicas e pessoas físicas destinem um percentual do seu imposto de renda para projetos esportivos pré-aprovados pelo governo federal, que vão poder se beneficiar dessa verba, vão poder utilizar essa verba para o fomento do esporte. De novo, esporte lazer, esporte educação, esporte meio de inclusão e esporte de alto rendimento, onde se inclui o esporte paralímpico e o esporte olímpico. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Pedro Qualiato, do Grupo Qualiato Advogados, falando a respeito das leis de fomento para o esporte, da legislação brasileira e dessa missão Los Angeles 2028, que seja cada vez mais forte o esporte brasileiro e que a gente possa, quem sabe, também ter, em breve, mais nomes na lista dos medalhistas e mais gente representando o nosso país. Independente das medalhas, importante é o Brasil também estar ligado ao esporte. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua atenção. Fique à vontade para as considerações finais. Heitor, eu que agradeço a participação. Apenas lembrando, né, que para o próximo ciclo olímpico, a gente precisa, claro, dar uma destinação correta a essas verbas. Muita gente me pergunta, mas será que há uma fiscalização, há uma auditoria? Sim, há uma auditoria. A Controladoria Geral da União, o próprio COB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, eles fiscalizam a destinação destas verbas, tá? E claro, quem sabe assim possamos multiplicar os nossos atletas, as nossas atletas que foram verdadeiros heróis e heroínas agora nas últimas Olimpíadas. Vamos torcer para que tenhamos mais Rebecas Andrades, mais Isaquias e mais Raíssas ganhando medalhas e representando o Brasil, nos orgulhando bastante, como estão fazendo. Muito obrigado, doutor Pedro Qualiato. Sempre um prazer ouvi-lo aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Jogos Paralímpicos que começam hoje. Cerimônia de abertura acontece às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília. São 184 delegações do mundo todo e com o Brasil sendo uma das principais delegações. O Brasil nos Jogos Paralímpicos é um fenômeno, sempre conquistando muitas medalhas. São 280 atletas entre 16 e 64 anos, a segunda maior delegação da história do país, só perdendo para 2016, quando os Jogos Olímpicos foram no Brasil, foram no Rio de Janeiro. 40%, pouco mais de 40% de mulheres formando essa delegação dos Jogos Paralímpicos. Fica aqui a nossa torcida também pelos grandes atletas, pelas grandes mulheres que representam o Brasil nos Jogos iniciados hoje. 11 horas e mais 12 minutos. Deixa eu girar nossa reportagem. Tem assuntos aqui da nossa região que você precisa saber, como, por exemplo, o momento em que a polícia descobre, numa investigação, que estavam vendendo combustível adulterado. Um posto de gasolina em Indaiatuba foi o alvo dessa fiscalização e a descoberta de que tinha produto proibido junto ao etanol. O Everton Ramos está com a gente para trazer mais detalhes sobre essa história. Pois não, Everton? É isso, viu, Heitor? Os policiais civis de Indaiatuba, com o apoio dos agentes da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, durante todo o dia estiveram em postos de combustíveis da cidade, para um trabalho de fiscalização que é feito de forma contínua pela ANP. A gente lembra que nas últimas 2 semanas, inclusive, houve essa força-tarefa em 15 estados
do Brasil. Então houve de fato um trabalho e há de fato um trabalho sendo feito de forma contínua ali pela ANP e também com a presença das forças de segurança, nesse caso da Polícia Civil de Indaiatuba, nesse trabalho de fiscalização. O principal objetivo, Heitor, é constatar uma possível adulteração nos combustíveis que estão sendo comercializados. E isso foi possível acontecer, foi constatado em um dos estabelecimentos fiscalizados pela equipe da ANP e pela polícia em Indaiatuba. Esse posto revendedor, que fica no centro da cidade, foi autuado e interditado totalmente. A irregularidade por lá era a seguinte: foi constatado que no posto era armazenado e comercializado etanol hidratado com a presença de metanol, um produto proibido de venda que traz muitos riscos à saúde, considerado inclusive por muitos especialistas como o pior tipo de adulteração de combustível. É um composto químico proibido de ser utilizado como mistura por causa justamente da sua alta quantidade de substâncias tóxicas, uma presença muito grande de substâncias tóxicas. Como eu disse, é um produto que traz riscos à saúde. O valor da autuação para o posto é de uma multa que pode variar de 5 mil a 5 milhões de reais, além de outras penalidades previstas em lei. As sanções, elas vão ser aplicadas após um processo administrativo ao qual os proprietários do posto de combustíveis aí que foi autuado e interditado totalmente, eles vão ter direito a uma defesa e ao contraditório, conforme define a lei, Heitor. Muito obrigado ao Everton Ramos. E olha, tem operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira em Campinas, mirando uma organização criminosa que usou bancos ilegais para movimentar 7 bilhões e meio de reais. A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público trabalham juntos na operação contra a organização criminosa que utilizou, por meio de lavagem de capitais, evasão de divisas e blindagem patrimonial, esse esquema com uma movimentação bilionária. Segundo a Polícia Federal, o grupo criou 2 bancos digitais sem autorização do Banco Central do Brasil e tinha entre os clientes facções criminosas e empresas com dívidas trabalhistas e tributárias. São alvos, neste momento, pessoas físicas e jurídicas nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul, Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, Embu-Guaçu, Jundiaí, Valinhos, Paulínia. Tem operação também em Campinas, Americana, Sorocaba, Votorantim, Ilhabela, todas essas cidades do estado de São Paulo, e tem operação com mandado sendo cumprido em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Do total de 57 alvos, a Receita Federal esteve em 12. Todos esses alvos, pessoas jurídicas, para buscar e apreender documentos de interesse tributário. Já foram suspensas judicialmente 194 empresas usadas pela organização criminosa. Também estão suspensas as licenças de 2 advogados, um de Campinas e outro de Sorocaba. Licenças de contadores também foram suspensas judicialmente. 2 de Campinas, um em São Paulo e um em Osasco. E já está bloqueado na Justiça um valor de 850 milhões de reais em contas associadas à organização criminosa. Entre as buscas estão as sedes dos bancos que hospedam de maneira ilegal esse dinheiro e que não notificaram o COAF quanto a transações suspeitas. Esse grupo também não informou sobre a administradora de um cartão de crédito expedido por essa instituição bancária. A Secretaria de Receita Federal do Brasil, por meio de autorização judicial, iniciou durante as buscas em sedes de pessoas jurídicas investigadas medidas de cunho fiscal. A investigação demonstrou a organização por meio de 2 bancos digitais denominados fintechs, que ofereciam abertamente, inclusive em sites, contas clandestinas que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial. Tudo de forma oculta para utilizar por facções criminosas, empresas com essas dívidas, esse espaço para movimentar o dinheiro. As contas desses 2 bancos digitais
hospedadas em bancos regulares e autorizados. Esses bancos movimentaram um total de 7 bilhões e meio de reais. Só reforçando os locais onde nesse momento acontecem mandados sendo cumpridos de busca e apreensão na operação da PF, aqui na região: Campinas, Jundiaí, Valinhos, Paulínia, Americana, Sorocaba e Votorantim. 11 horas da manhã e mais 19 minutos. Uma fiscalização ontem descobriu que caminhões estavam despejando entulho em uma área de preservação de Campinas. Um desses caminhões, inclusive, seria prestador de serviço da Sanasa. O Igor Val esteve por lá, conversou com o cabo Gilmar Galvão, da Polícia Militar Ambiental, conversou com o Davi Shepard, que é geólogo da CETESB, a Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e ele vai contar pra gente como foi descoberto esse despejo, quais as consequências a partir de agora para as empresas e ainda quais os possíveis danos ambientais provocados por essa prática irregular. O terreno de cerca de 5 mil metros quadrados já era fiscalizado pela Polícia Ambiental. Os agentes perceberam a chegada de caminhões com entulhos. Essa região já teve autuações já no passado aí da Polícia Ambiental, da Guarda Municipal, então já é uma área aí já conhecida. Uma área sensível devido à área de preservação permanente do rio. O patrulhamento estava passando pela rodovia Santos Dumont, deparamos com os caminhões descendo essa área para fazer o descarte. Onde pronto, a viatura já veio, já para acessar, já estavam começando o descarte, a gente já interrompeu. E nisso, tinha 3 caminhões no princípio aqui, e foi começando a chegar os outros. Os outros caminhões começaram a chegar também no local, é irregular. Esse lugar aqui, ele está embargado, tanto pela Polícia Ambiental quanto com uma ordem judicial também. Encontra-se embargado esse local. Então está ocorrendo aí também o descumprimento desse embargo. Os motoristas dos caminhões, as empresas e o dono do terreno serão multados em até R$100 mil. Além disso, os caminhões serão apreendidos. O que chama atenção é um dos veículos ser terceirizado pela empresa Sanasa. Aqui ocorreu 2 crimes ambientais. Um crime aí de intervenção em área de preservação permanente aí do Rio Capivari e depois o crime por descarte irregular de resíduos da construção civil, aí, a maioria, né? A gente está calculando, está terminando de calcular a multa, mas está chegando na casa dos R$100 mil o valor das multas aí, que vai ser aplicado para cada motorista e para cada empresa que está envolvido nesse crime. O dono do terreno conta que a área foi invadida. No espaço havia cerca de 30 toneladas de descarte irregular que serão recolhidas pela prefeitura. O restante do entulho que ainda estava nos caminhões foi jogado em um espaço longe da área de preservação, para que seja recolhido em breve pela Prefeitura de Campinas. É muito triste, é muito impactante para o meio ambiente. A gente está numa época aí não fácil, né? O pessoal está acompanhando tantas queimadas, agora tem esses descartes irregulares. A cidade ela tem local adequado para ser descartado isso, autorizado pela CETESB, enfim, e aí a gente depara com uma prática dessa ainda nos dias de hoje. A CETESB foi acionada para vir até o aterro clandestino. O trabalho é investigar se tem algum resíduo poluente próximo à área de preservação ambiental. A gente veio ver a natureza do material que tinha sido descartado só para ter a hipótese de ter algum resíduo industrial e algum possível dano ao meio ambiente decorrente desse descarte de resíduos. Mas do que foi possível ver, olhando o que foi depositado aqui de outubro para cá, não tem nenhum indício de qualquer resíduo que poderia afetar o meio ambiente. Ao lado do local passa o rio Capivari, que se contaminado pode prejudicar a fauna e a flora da região. Agora 11h22, último giro aqui da participação do nosso ouvinte nessa edição do Manhã Bandeirantes. Conosco está, final do telefone 2747, é o José Roberto Scaquete. Ele está falando a respeito de uma reportagem que a Band trouxe mais cedo sobre catadores na Cracolândia que eram pagos com pinga por uma fornecedora de uma multinacional. O Ministério Público de São Paulo já investiga recicladoras e ferro velho próximos à Cracolândia, na região central da capital paulista, fornecedora da Novelis, líder mundial de reaproveitamento de alumínio, estaria pagando cachaça a catadores com dependência química para que eles, entre aspas, trabalhassem de forma remunerada com cachaça. Ou seja, alimentando o ciclo da Cracolândia e perpetuando aquela degradação que a gente sabe que existe no centro de São Paulo e também em outras cidades. O que
Está comentando aqui o José Roberto Scachetti, que ele entende que a prefeitura precisa ser cobrada a respeito disso. E é uma reportagem que o Lucas Martins trouxe mais cedo também na tela da Band. A mensagem também chegando do Reinaldo Aparecido. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Também desde cedo conosco Geraldo Medalha, participando do nosso Manhã Bandeirantes. O Valdeci Carlos perguntou: quem mandou matar Bolsonaro? Valdemir, aí tem que perguntar para quem investigou a prisão do Adélio Bispo. A polícia diz que foi um ato isolado, mas enfim, assunto que vira e mexe e volta ainda mais num ano eleitoral. A mensagem do Wagner Marcondes: estava aqui conjecturando, diz o Wagner, nessa manhã fria de quarta-feira, se estamos em período de eleição, sem estarmos em período de eleição, já é temerário você expressar a sua opinião. Imagine agora, cada qual escolhendo um lado, a cada 2 anos esse clima político, né, Wagner? E você vê qualquer pessoa que pense de forma diferente como um verdadeiro inimigo. O Wagner disse que ontem ele leu uma frase na rede social que acredita que vem a calhar com o atual momento. Tem gente que se especializou em ser desagradável e agressiva de graça. Ele começa a ver o período eleitoral como um momento de introspecção. Tenho a certeza, diz o Wagner, que até o dia da eleição estaremos vendo, lendo e ouvindo coisas inimagináveis em relação à convivência entre as pessoas. A política nesse país foi, é e sempre será algo que venha para desagregar pessoas. Não raro, acredito que todos nós conhecemos alguém que rompeu o relacionamento por causa de política. A estes, o Wagner diz: políticos são como jogadores de futebol quando estão no gramado. Eles se comportam como gladiadores. Depois do jogo, a grande maioria vai para casa, eles são amigos, independente da equipe que defendam. Enquanto isso, os torcedores ficam se matando nas arquibancadas dos estádios. Agora vamos transferir para o cenário político? Não é diferente. A política é o jogo do faz de conta. Olha, eu concordo em boa parte com o que o Wagner diz. Eu entendo que a cordialidade entre os candidatos é diferente de conchavo. Então, quando você tem candidatos que sabem se respeitar, que sabem conversar educadamente, que sabem que são divergentes nas opiniões, mas defendem a democracia e que estão ali trabalhando, cada um pelo seu projeto, dentro das regras do jogo, eu acho isso absolutamente saudável. A gente não pode também demonizar que, mas o fulano e o ciclano, eles ficam discutindo e depois eles saem para tomar um café. Que bom! Sinal de que as pessoas estão conseguindo separar o que é política do que é vida pessoal. O problema é que isso misturou. Isso virou uma coisa só e as pessoas não estão mais conseguindo separar. Então, o que mais me preocupa é quando a pessoa ela tem uma divergência política com alguém e ela não quer mais olhar para a cara da pessoa, ou se elas se encontrarem, ela sai na mão. Aí é que está o problema. E é exatamente o que o Wagner destacou. E as pessoas fanáticas estão tomando esse partido como se fossem delas, tomando essa ideologia que às vezes elas nem entendem, separando de amigos, se afastando de familiares, para no fim das contas nem sequer entender qual é o jogo político. E é um momento tenso realmente que a gente está vivendo, viu, Wagner? As mensagens que chegam, deixa eu agradecer aqui ao Alexandro, morador do centro, Alexandro de Oliveira. Não vai dar tempo de reproduzir a sua mensagem, viu, Alexandro? Mas tema importante, participe com a gente também amanhã, conta pra gente. Se você puder mandar pra gente também esse seu comentário amanhã, a gente traz aqui dentro da nossa programação. José Rodrigues, os criminosos estão cada vez mais organizados e as movimentações deles já ultrapassam os milhões, já estão entrando na casa dos bilhões. É como eles estão operando, é preocupante demais, por isso a importância dessa operação de hoje da Polícia Federal. Hoje tem debate na Band com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Eu convido você a acompanhar a partir das 10h30 da noite. Estaremos mediando na terra querida Jundiaí. Os candidatos já confirmados com a presença aqui são aqueles que têm representatividade no Congresso Nacional em seus partidos. Presentes nos estúdios da Band, a partir das 10h30 da noite estarão Gustavo Martinelli do União Brasil, Parimoski do PL, o professor Igor Codarim do PSOL e ainda Ricardo Bocalon do PSB. Transmissão na tela da Band Mais TV, no YouTube Band Mais TV. E eu volto amanhã às 10 horas da manhã com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica com a coordenação do Gil Kleber.
Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.